Sabe aquelas séries antigas que você ainda olha hoje com saudade, reassiste os episódios e fala, caramba, por que não tem nada igual hoje em dia? Esse vai ser o assunto do Formiga na Tela dessa semana. Afinal, não se fazem mais séries como antigamente. Bom, pessoal, a ideia desse programa é o quê? Primeiro, eu, o Daniel e o pessoal do Formiga, a gente estava discutindo qual seria a pauta de séries para esse programa. E no meio de indecisões e tal, eu estava ouvindo o podcast que o Daniel, o Rafael e o Juliano da Rádio Geek fizeram sobre Picard. E o Daniel e o Rafa lançaram aí uma pulga atrás da orelha que ficou comigo. Aí eu falei, deixa eu falar para eles pra gente falar sobre isso. Que eles falaram que Star Trek, a nova geração, seria uma série que não em dia, né, por N motivos. Eu parei e fiquei pensando, aí me veio na cabeça Star Trek, a nova geração, O Prisioneiro, e daí a gente combinou aí essa pauta falando do porquê algumas séries tão contundentes, tão interessantes, com tanta substância, feitas antigamente, não funcionariam hoje em dia. Não que hoje em dia não tenham séries de qualidade, mas é muito mais a questão do formato, que é muito diferente, o próprio estilo de texto, como o texto é formatado na série, enfim, então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje, o que a gente encontra de filé em matéria de série, normalmente é feito direto para streaming, né? Na hora que a gente recebe aquele pacotão de episódios para assistir logo de uma vez, e isso acaba influenciando muito no formato das séries, né? Não tem como. E principalmente, aonde a gente percebe assim, um certo problema, né? É aonde tem que entrar num negócio mais cabeçudo e um negócio, não digo cabeçudo, mas um negócio mais emocionalmente denso, que o espectador precise, sei lá, de uma semana para maturar. Eu costumo falar que Mad Men, por exemplo, Mad Men não é uma série para você maratonar. Então ela não é uma série que serviria para ir diretamente para um esquema de streaming. E a gente pode trazer outros exemplos aqui na mesa. The Wire, que é uma série, assim, mega difícil, sabe? Eu mesmo desisti uma vez, tive que voltar depois. Muita gente fala que mesmo depois do programa que nós fizemos ali, Rasgando a Seda, não conseguiram ver a série. E isso faz a gente pensar, né? Caramba, é um dos grandes produtos da terceira era de ouro da TV norte-americana e não poderia sair hoje que existe mais liberdade, existe mais recurso, né? E a gente pode falar também, cara, de coisas nem tão antigas como Battlestar Galactica, né? Não que The Wire seja antigo, tá? Mas Battlestar Galactica, que é uma temática que hoje o pessoal explora mais, né? Que é o negócio da ficção científica, da space opera e tal, tem mais espaço para isso, mas não nesse tipo de densidade, né? É um negócio muito mais imediatista. Eu lembro que no podcast do Picard nós falamos que não só a nova geração, mas se qualquer série cabeçuda dentro da essência de Star Trek teria muitos problemas para ir ao ar hoje, né? Com certeza. E você ficou falando essa questão da experiência, até você digerir o episódio, tipo, ao longo de uma semana, esperar um ano de uma temporada para outra. Tudo isso faz muita diferença. Você falando, sabe uma que veio na minha cabeça? Breaking Bad. Né? Breaking Bad, embora ela até acho que funciona você assistir vários episódios de uma vez, a Tabata, minha esposa, ela assistiu assim, né? É claro, ela não assistiu em um final de semana tudo, né? Mas assim, 3 episódios por vez, tal, coisa assim, aí rola. Mas aqui eu chego para você e pergunto, e eu já sei a sua resposta, mas eu quero que você fale para o público. Cara, o episódio Ozymandias, né, que é o penúltimo episódio do Breaking Bad, é um episódio que, se fosse no modo atual de streaming, que é tudo de uma vez, se você terminar Ozymandias e já começar o último, é um episódio que perde muito impacto, né? O que você acha? Exato. Não, completamente. Série episódica, eu acho que acabou, né? Tirando sitcom, eu acho que é um caso que a gente não vê hoje e talvez não verá de novo tão cedo. Eu acho que só uma exceção a essa regra é o Twilight Zone do Jordan Peele, né? Mas só. É remake, né? É remake. Exato. E aí a gente traz também coisas assim que falam que o streaming hoje é o novo art house, né? Que o David Lynch até pegou assim, cara,
falando em David Lynch, o próprio Twin Peaks, cara, a primeira e a segunda temporada, elas teriam muitos problemas para serem produzidas hoje. A terceira, ela só vai parar no streaming, primeiro, porque você tem uma maleabilidade maior, né, do sistema para o realizador, mas também porque já era um negócio, um nome, uma marca estabelecida. Então fica muito mais fácil você trazer aquela galera, né, para dentro desse lançamento. E a gente pode trazer outros grandes medalhões aí da TV norte-americana, como uma das minhas preferidas, no caso, O Prisioneiro. Cara, a gente já tem um problema enorme em posicionar o formato e as indagações do Prisioneiro, não que elas sejam datadas, mas é que eu acho que os realizadores eles não entendem isso, né? Trazendo isso para 2009, naquele remake do Ian McKellen e do Jim Caviezel, cara, já é uma perda total da essência da série, né? Imagina hoje, cara. Imagina Exato. Isso hoje. Não, cara, O Prisioneiro é um dos que acho que a gente vai ter mais coisa para falar aqui por várias questões. Uma delas é que, assim, por mais que seja uma série episódica, quando você pega o começo e o final, se interligam completamente, né? Só que não se interligar, tipo, que é uma história única, mas, assim, ela tem um formato bem particular, assim, bem peculiar. Mas, assim, O Prisioneiro aqui a gente nem vai falar de spoilers, porque é uma série que pouca gente já viu. Nós também não vamos adentrar no enredo, porque nós já fizemos um Formiga na Tela de 30 minutos só sobre O Prisioneiro. Você pode assistir, ficou muito legal. Mas qual que é a questão? Parando para pensar no mundo de hoje, onde sai um episódio e 2 horas depois já tem review completo na internet, né? Pessoa falando de easter egg e tal, tudo mais. E o que eu tô colocando aqui não é nenhuma crítica direta a esse tipo de coisa, embora eu particularmente não goste. Mas, assim, qual que é a questão? O Prisioneiro, em essência, aquele final, não vou dar spoilers aqui, mas aquele final, se você lançar uma matéria explicando o final, já estraga. Né? Exato. Pela própria essência da série, que o próprio Patrick McGoohan lutou muito para ter nesse estilo, né? Então, assim, por conta do mundo de hoje, internet, informação, que você pode rever o episódio, ficar pausando, tirar print, joga em rede social, faz meme e tal, enfim. É uma série que, infelizmente, não ia funcionar muito por 2 motivos. Um, essa ânsia de querer explicar tudo, e 2, por conta do público que vai atrás dessa explicação. Não é a primeira vez, já vários programas nós já citamos isso, principalmente você, Daniel, que é a questão da mentalidade do público de cada época. Então, A Mosca. Você fala, e isso sempre ficou na minha cabeça, se o filme A Mosca, do Cronenberg, fosse lançado na década de 70, ia ter aquele final, todo mundo ia sair angustiado do cinema. Na década de 80, tem o final pessoal. Ela tá grávida, vai ter continuação. Né? É o mesmo filme, só que por conta da época, a experiência do espectador é uma coisa totalmente diferente. Ele não vai ter aquele gosto amargo na boca, ele vai estar salivando para ver a continuação. Imagina O Prisioneiro hoje, a pessoa não ia querer nem pensar. Ela ia ver o episódio, não precisa nem ser o final que eu falei aqui. Ela iria ver o episódio, meu Deus, o que foi isso? Eu não entendi. Deixa eu procurar a explicação na internet. E isso, assim, acabaria com a série, né? Exato. Agora, por outro lado, a gente tem algumas séries que elas acabam na periferia da cultura pop, apesar da sua qualidade, do seu potencial de discussão, como, por exemplo, Too Old to Die Young. Ela é uma série que a gente pode comparar com esse formato do Prisioneiro que a gente acabou de comentar aqui, embora sejam completamente diferentes, mas ela tem um final aberto, ela tem uma ordem de episódios que é, entre aspas, no melhor sentido da palavra, se é possível, tá? Uma ordem confusa, né, de acontecimentos, né? Não é facilmente explicável. E você não viu, memes a respeito dela, você não viu diversas teorias aí aparecendo, explicar o final de Too Old to Die Young. O que é bom, por um lado, né? Mas é uma exceção dentro desse formato que a gente está comentando aqui. Até por isso, cara, eu aposto que essa série não era para terminar aonde ela terminou. Mas aí não foi o buzz, né, que a Amazon esperava, e assim, vai ficar só aqui. Que bom que ela é toda experimental, toda aberta, porque a gente pode ficar matutando, né? Mas espera aí, por que a história acabou aqui, né? Embora a gente sabe que é uma lógica muito mais mercadológica, e pelo menos é uma opinião nossa, né? A gente já conversou sobre isso.
que a Amazon é que escolheu encerrar a série. Ela não deveria ter terminado ali. Mas ok, né? De uma forma ou de outra, abrem-se muitas possibilidades com o streaming. Por outro lado, não. Por outro lado, a gente está, acaba refém de determinadas coisas, né? Exatamente. E agora resgatando um pouquinho o que eu tinha comentado do Star Trek, e aqui acho que principalmente a nova geração, né? De todas as séries de Star Trek, enfim, a nova geração é a que eu gosto mais, eu sei que a do Rafael também, eu sei que você também. Então, assim, o que é legal da nova geração é que, assim, a gente sabe, a gente já discutiu várias vezes, tal, ainda falta a gente fazer um podcast só sobre a nova geração, que a gente ainda não fez, ficou devendo, mas, assim, é uma série episódica, só que você tem tanto episódio bom ali que você pode ver isolado, por causa justamente dos temas que eles tocam, né? Não só os temas que eles tocam, mas como eles tocam, a sofisticação que a série trata desses temas é algo incrível. E o que acontece? Quando você vai tentar levar esse Star Trek para a TV, você muda tudo. Então você tem um Discovery da vida, o próprio Picard, né? E você vê o Picard, você e o Rafael foram até o final. Eu até ouvi o podcast por conta disso. Mas eu assisti só o primeiro episódio, e já no primeiro episódio eu desanimei. E não por uma questão nostálgica, assim, meu Deus, não é o Star Trek que eu conheço, eu não aceito nada novo. Não, é longe disso, eu queria algo novo. Todavia, quando eu tô falando de Star Trek, eu tô procurando algo que não seja raiozinho laser, né? Se eu quero algo de raiozinho laser, eu vou procurar outra coisa, e não Star Trek. E você vê que como não encaixa, né? Tanto é que o próprio primeiro episódio, que no meu caso foi o único que eu vi, eu vi assim, na hora, eu até comentei com você, cara, um episódio super desbalanceado, porque quando tem o Picard falando, é maravilhoso. Só que ele olha pro lado, tá tendo uma explosão, a mulher dando uma de Nikita e tal. Assim, é uma coisa muito esquizofrênica, né? E quando você pega a Star Trek, a nova geração, principalmente quando você pega, os melhores episódios, sai um pouquinho daquelas primeiras temporadas que o negócio ainda tava andando, você percebe, assim, o texto, ele ocorre de uma forma que, assim, é muito mais contos de ficção científica com aquela galera do que simplesmente uma série episódica estilo sitcom, só que de sci-fi, né? É um formato bem diferente. Só que daí quando você leva para o formato atual, aí o negócio ganha muito mais o caráter aventuresco, tudo mais, e essas discussões que era o que diferenciava Star Trek de outras séries sci-fi acaba se diluindo. Então agora um Star Trek Discovery, qual a diferença disso para um Altered Carbon, um Expanse? E não tô nem falando, isso daí é bom ou ruim, mas... Expense é bom, hein? Não. Não, então, eu não tô nem falando se é bom ou se é ruim, mas assim, aquilo lá, sabe quando fica com a mesma cara? Uhum. Então, assim, poxa, eu gosto de ficção científica, mas eu não quero ver raiozinho laser direto. Tem uma hora que eu quero ver raio laser, tem uma hora que eu quero ver outro tipo de discussão e tal. E o legal é que trazia isso, né? O Star Trek trazia essa coisa nova, né? Quando o Black Mirror estourou aqui, e a gente já falava desde a época que era ficava restrito na Inglaterra, trazia algo novo, né? E conforme foram passando as temporadas na Netflix, a gente vai vendo que foi ficando um pouquinho mais pasteurizado, tudo mais, já era algo já mais esperado. Então isso tudo acaba sendo uma pena, né? Mas sabemos que, assim, hoje em dia, se alguém chega com, nem que seja, tem um episódio aqui, Star Trek, a nova geração, a novíssima geração, e entrega 10 episódios no naipe dos 10 melhores episódios da nova geração, não tem ninguém que vai bancar, né? Não. E não tem, cara, porque assim, eu acho que a lógica da TV resgatando uma outra coisa que você falou lá no comecinho sobre a questão do, 5 minutos depois que acabou já tem review na internet e tal. Eu lembro que a gente comentava, né, que a gente estava mega empolgado vendo Demolidor da Netflix em 2015, não sei o que lá e tal. E aí, o que acontece? A própria Netflix, antes da série entrar no ar, ela já entregou a foto do uniforme vermelho, né? E aí você falou, porra, mas não devia ter feito isso. Eu falei, cara, se eles não fizessem, outros fariam, né? A partir do momento que entrasse no ar, 5 segundos depois já ia estar lá, né? Então a culpa não é nem dos caras. Agora, quer dizer, e não é. E eu vou explicar por quê. Hoje, cara, esse sistema, ele completamente inviabiliza aquele lance de você descobrir a série por acaso, né? E Star Trek, ele tinha uma particularidade que, por exemplo,
Pô, você pega a série clássica, cara, ninguém explica nada quando começa o primeiro episódio. Você só sabe que tem aquela nave lá que tá a galera indo lá, tem uma narração no começo para falar que é uma missão de reconhecimento e exploração, e por aí vai. A gente entende a essência do negócio assistindo ao episódio, né? E aí, beleza, você simpatiza com outro, fala, porra, esse cara aqui é legal, deixa eu ver na próxima semana e tal, e assim vai. Então a lógica era assim, era meio a lógica Stan Lee do quadrinho, eram as séries da época, né? Tipo, esse episódio pode ser o primeiro de alguém, né? As pessoas evoluíam, sim, principalmente na nova geração, Deep Space Nine e por aí vai. Ainda assim, mesmo com essa evolução, com a mudança eventual de um ou outro personagem, você conseguia acompanhar, você senta ali, você assiste e tal, e não tem necessidade de uma grande cronologia. Hoje, toda a série ela funciona com um arco dramático por temporada, né? Eu acho que é uma questão da gente pesar quais são os prós e os contras de cada formato. Porque, por um lado, a nova geração também, a gente tinha que aguentar muita tranqueira com 26 episódios por ano, sabe? Para, sei lá, menos da metade disso são os episódios que a gente ama. Né? Os outros são uma diversão, vai de uma diversão ok para um negócio muito ruim. E tem episódios muito ruins na nova geração por conta desse frenesi. E o streaming, cara, dificilmente, né, você pega, deixa eu ver um episódio aleatório disso aqui. Não, você recebe a recomendação, você vai atrás, você tem que ter lá o gancho para você passar para o próximo episódio, e assim vai. Né? É a mesma segmentação de propaganda na internet, no YouTube, Facebook e por aí vai, a gente tem nesse universo de séries também, o que acaba deixando as coisas muito complicadas, né, no final das contas. Tanto é que, e o próprio público pede isso, né? Por exemplo, tem uma outra série episódica que a gente adora, tal, que é Rick and Morty. Você pode até ver aleatoriamente e tal, só que daí que acontece? Os caras jogam uma parada tipo, um Evil Morty. A Beth é clone ou não, tal. E daí os próprios fãs tentam achar uma linha cronológica em todos os episódios, easter egg em todos os episódios, ficam pedindo pros criadores, eu quero mais de Evil Morty e tal. É uma história bem maior do que a gente tá pensando. E às vezes não, às vezes você pode ter aquele arco maior, tipo, sei lá, um arquivo X da vida, né? Pelo menos os primórdios. Você tinha um arco maior, mas você tinha lá a questão de o problema da semana e tal. Então isso às vezes é um pouquinho complicado, porque se o criador não tá nessa vibe, o produtor vai obrigá-lo a entrar nessa vibe. E não é só porque o produtor é um crápula. Não, é o trabalho do cara, ponto. Goste ou não, é o trabalho do cara. O público quer isso, eu vendo isso, então pronto, né? O cara não tem uma ONG, né? Exato. Essa que é a questão. E assim, de novo, né, só ressaltando o que o Daniel tá falando, não é que a gente tá falando que esse outro formato é melhor que o atualmente tal. Não é isso. O problema é quando você acaba limitando o mercado a esse formato, né? Nós temos exemplos muito bons. Eu até estava comentando com os editores do Formiga que eu assisti a série Bom Dia Verônica, a série brasileira que estreou há pouco, e ela é uma série que ela funciona muito nesse quesito de streaming, de você terminar um episódio, já ir pro outro tal, e quando você tem que pausar para almoçar, fazer suas tarefas, não sei o que, você fica agoniado. Mas é uma série que foi muito bem roteirizada nesse sentido. Ela funciona muito bem por streaming. Coisa que se fosse o episódio toda sexta-feira à noite, já não ia rolar muito. É uma série para você ficar mesmo grudado na cadeira nesse sentido. Isso quer dizer que é melhor que uma série que você não vê assim? Não, de jeito nenhum, porque, como a gente falou aqui, O Prisioneiro tal, até o Breaking Bad. O Breaking Bad o pessoal tem mania de maratonar, mas refletindo sobre a série, assim, você terminar um episódio, parar e ver o outro depois de um tempo, nossa, o impacto é bem maior. Por quê? Porque você está mexendo com o dilema do personagem, né? Então você, terminou esse episódio, o cara com um mega dilema, iniciou o outro já com a resolução, você como espectador, esse dilema não vai ter peso algum, né? Exato. Não, eu acho que Não, e fora o tempo que você fica trocando ideia com os camaradas, né? Sobre a série. Exato. Né? Eu vou ter que voltar e tal. Uma série que eu acho que entra muito bem nisso que você falou é o Mindhunter também, né? Mindhunter, ele é um mega de um exemplo de, sabe, do que é bom no streaming, porque você poder variar a duração dos episódios também, tem um episódio lá que tem 34 minutos, entendeu? Porque era aquilo que precisava ser contado, né?
E para finalizar, eu gostaria só de trazer uma série mega atual que acabou brincando com isso que a gente está falando, que é o caso da segunda temporada do The Boys. Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Embora, enfim, eu já tenha tomado um spoilerzinho do final em meme da internet que apareceu, enfim, mundo de hoje faz parte. Mas, o que foi interessante? Eles lançaram os 3 primeiros episódios de uma vez e depois foram lançando semanal. Beleza, tal. Aí o pessoal caiu em cima. Nossa, eu queria tudo de uma vez. O pessoal não tem o que fazer também, né? Tem essa também. Mas ok. Mas o que foi interessante, né? Agora, bom, pessoal, se vocês estão assistindo aqui não assistiram pelo menos 4 episódios da segunda temporada de The Boys, aqui eu vou soltar um leve spoiler, tá? O que acontece? Nos 3 primeiros episódios, você tem a introdução da personagem da Tempesta, né? A Stormfront. E ela chega toda ativista, defendendo a Starlight e tudo mais, né? O pessoal adorando, né? O pessoal mandando meme, nossa, adoro essa personagem e tal, não sei o quê. Nos 3 primeiros episódios. Para no 4, mostrar que ela é uma mega nazista, né? Então, assim, o próprio público da vida real, né? Porque no The Boys tem o público que enaltece ela, tal, tudo mais, só que o próprio público na vida real passou a enaltecer sem entender a personagem. E no 4º episódio, eles dão esse twist. Coisa que se fosse de uma vez, enfim, não ia ter isso, né? Porque a pessoa ia terminar o 3º episódio, nossa, personagem legal. Ia ver o 4º, opa, então eu não vou postar nada que eu adoro ela, por exemplo. Então foi uma jogada bem bacana, assim, dos produtores fazerem isso. Assim, se eram para eles jogarem parte dos episódios e depois lançar o resto, provavelmente eles iam liberar 4, né, até a metade, e depois os outros, né? Coisa assim, por que 3, né, Duna? Eu tenho certeza que foi isso. E eu acho que deu muito certo, porque deu um twist no pessoal, sabe? O pessoal mandando análise. Nossa, essa personagem demais representa não sei o que. Realmente representa, meu amigo, mas outra coisa. Pois é, cara. Vamos só finalizar recomendando as séries as séries de antigamente que nós recomendaríamos que o público de hoje visse, né? Bom, Star Trek A Nova Geração já foi, né? O Prisioneiro, olha, pelo amor do que vocês quiserem, deem um jeito de assistir O Prisioneiro, já tem home video aqui no Brasil e tal. Tem um programa também, o card apareceu aí em cima agora há pouco, tal, dá uma olhada lá para ver. The Wire da HBO, que eu acho que ainda muita gente ainda não viu, muita gente viu, mas assim, uma parcela igual não viu. Eu acho que é uma série maravilhosa assim, para ser vista e para ser refletida nos dias de hoje. Então, as minhas 3 recomendações são essas. Você tem mais alguma? Pô, cara, tirando The Wire, que eu sou um dos que não viu, era essa. Porque quando a gente tá falando, a minha ideia era justamente ficar focado assim no Star Trek, A Nova Geração e O Prisioneiro. Então, ao invés de eu falar outras... Bom, tem uma que eu gostaria de mandar pessoal, que é o Cosmos do Carl Sagan. Assim, é claro que você tem o do Neil deGrasse Tyson, tal, com informações atualizadas, uma remodelagem que é super bacana. Segunda temporada tá chegando aí. Mas por que o Cosmos do Carl Sagan? Primeiro, por causa da época e, de novo, por causa do modo como o Carl Sagan passa esse tipo de conteúdo científico, trazendo de volta o esplendor pelo conhecimento para o público. Coisa que, enfim, eu adoro o Cosmos do Neil deGrasse Tyson, mas o Carl Sagan tem um charme dele, né? Mas, assim... Cara, Prisioneiro foi o motivo desse programa, para ser bem sincero, assim. Ele foi justamente por causa dessa questão do final. Então, assim, além de recomendar a série, eu recomendo que vocês vejam a série, depois da série assistam o nosso vídeo, que a gente falou sobre isso, e leiam um texto do Daniel sobre a série O Prisioneiro, porque lá ele fala dessa questão do final, a parte de bastidores, o Patrick McGoohan e tal, e vocês vão ver, assim, como tudo se interliga e justifica porque essa série nunca seria bancada hoje em dia. Aliás, nem precisa ser bancada hoje em dia. Tipo, se soltar em algum streaming da vida, o pessoal não vai nem dar bola. Vai assistir 1, 2 episódios no máximo e vai se cansar porque vai estar com outro tipo de mentalidade. Então, fica aí essa dica para vocês. É isso aí. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Falamos aí de algumas séries antigas que hoje em dia nunca veriam a luz do dia. E ó, se você gosta do nosso conteúdo, curte nossos vídeos, podcasts, textos no site, procure apoiar a gente se você quiser, se você puder. Para isso, basta ir lá no Apoia-se,
apoia.se/Formiga Elétrica. Você pode contribuir com quanto você quiser, o quanto você puder. Nossos apoiadores têm alguns mimos aí, né? Sorteios mensais, lives exclusivas, um grupo fechado com os editores do Formiga Elétrica no WhatsApp. Então é bem legal, se tiver interesse, o site está aqui embaixinho na tela aí para você acessar, beleza? E é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Dê aquele like, visite nosso site, ouça nosso podcast. E é isso, até semana que vem.